Bom dia, pessoal. Ademir, quando você tiver vontade para começar, só me avisar que eu vou te apresentar rapidamente e eu passo a palavra para você, tá bom? Sim, eu acho que nós podemos começar já, né? 11h03, ou você acha melhor a gente começar umas 11h05 para esperar o pessoal? Eu acho que o pessoal tá chegando, né? Acho que a gente, devido ao horário perto do almoço, acho que a gente pode começar. Sim, E então vamos aí, nessa. eu vou te apresentar rapidamente. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, né? Às 11 já vai batendo aquela hora do almoço. Eu também quero agradecer ao Demi pela disponibilidade, né, de estar aqui com a gente, fazendo mais uma palestra, né? Quero deixar um aviso para o pessoal que está na sala, que, como eu já falei nas outras palestras que eu moderei, boa tarde, Amanda. A todas as outras palestras, a nossa lista de presença é automática, então não há necessidade de nenhuma de assinatura de lista de presença, é só estar inscrito no evento e ficar na chamada, né? Eu quero agradecer também a Demi, né, pela disponibilidade. Eu vou falar rapidamente aqui, né? A Demi tem pós-graduação em Educação Digital pela Universidade Estadual da Bahia, com finalização em 2024, pós-graduação em Serviço de Atendimento Educacional em Ambiente Hospitalar e Domiciliar, pós-graduação em Filosofia também, e graduação em Teologia. Eles têm experiência em arte, educação e cultura. E agora eu passo a palavra para ele, né? Você pode ficar à vontade. Você tem 1 hora, né, de palestra. Os colegas que precisarem, queiram fazer algum questionamento, podem mandar no chat, que eu vou ficar de olho aqui. E aí o Ademir responde no final ou durante, do jeito que ele quiser. Obrigada, viu, gente? Sim. Bom, gente, antes de mais nada, eu gostaria de deixar minha audiodescrição para vocês. Eu sou um homem negro, de 1,76 de altura. Estou usando uma camiseta polo cor de vinho. E ao fundo eu tenho um armário de madeira. Vamos lá para o nosso tema.
Eu vou falar sobre as abordagens terapêuticas e a diversidade dos ecossistemas e as novas tendências. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nessa coisa dos ecossistemas. Os ecossistemas que eu falo aqui é sobre a questão da diversidade das mentes, né? A gente, embora a gente queira fazer da mente algo padrão, ela nunca acontece, né? Ela sempre ela é diversa e também tem essa relação da mente e o ambiente. O ambiente ele é muito importante para todos nós, né? Algo que é interessante a gente prestar atenção, o que acontece? A sociedade, por muito tempo, ela era guiada pelas pessoas mais velhas, né? Isso mudou, a gente não consegue precisar ao certo quando isso mudou, mas a gente percebe que as pessoas, eu acho que as primeiras gerações estão falando de igual para igual com as pessoas mais velhas. Então imagina, se até há um século atrás nós éramos guiados pelas pessoas mais velhas, agora nesse momento a gente está linear. É o momento em que você observa que uma criança, um jovem, ele conversa de igual para igual com uma pessoa mais velha. Talvez com a mesma experiência, talvez com a mesma base, né? Quando eu falo isso justamente por quê? Por causa da internet, né? A internet ela mudou um pouco a, a visão de mundo. Então é comum uma pessoa com 10 anos ter todo o contato possível com a internet, fica muito tempo na internet, muitas vezes pesquisa muita coisa. Então, não sei se vocês já tiveram essa experiência de conversar com uma criança e ela conversar com um adulto. A gente acha bonitinho, né? A gente pega e fala: "Nossa, mas que bonitinho, como ele é desenvolvido". Não, isso já é um sintoma de internet. Essa criança ela já está vendo vídeos delicados, vídeos que não deveria ser da idade dela, e ela não deveria se interessar tanto por conversas de adulto. Mas aí a pessoa pensa assim: "Olha como ela está desenvolvendo". Não, ela não está desenvolvendo. Ela é uma criança adultizada. Por quê? Porque provavelmente ela está ficando muito tempo na internet. E muito tempo na internet, ela acaba pesquisando muitas coisas. Ela acaba entrando em contato com um mundo que ainda não é o dela. Agora eu quero, fazer uma perguntinha para vocês, o que vocês acham que vai acontecer com essa criança, né? Quem pode me ajudar com essa? Essa criança provavelmente sim, sim, a Laís aqui acabou de responder. Essa criança provavelmente ela vai pular etapa do desenvolvimento dela, né, eh, ela vai entrar numa vida adulta muito cedo, ela vai talvez querer virar um pequeno empreendedor, né, já tem algumas escolas trabalhando com isso, né, empreendedorismo para criança, os bancos já estão, distribuindo cartões para as crianças. Isso aqui, gente, eu não estou dizendo se é bom ou ruim, não é isso, porque às vezes a gente fica muito nesse aspecto de certo e errado, a gente acaba estagnando o conhecimento. O que eu estou querendo dizer é que isso está acontecendo. E lá na frente o que que vai acontecer? Essa mesma criança, ela vai ter uma crise no amadurecimento dela. Ela provavelmente, ela vai querer voltar à infância perdida, porque, apesar de a gente em 2026, a gente ter muitos modelos terapêuticos, a gente não consegue atender todos os comportamentos anormais. Então, as terapias elas são conservadoras, extremamente conservadoras, e elas não conseguem trabalhar esses aspectos.
E aí, sabe o que acontece também? A gente entra numa positividade tóxica. O que é a positividade tóxica? Tudo vai dar certo o tempo todo. Não, isso também não é verdade. Muita coisa vai dar errado. E eu gosto muito não sei se vocês conhecem do Xiu Han, que é um filósofo sul-coreano, e ele tem um livro muito interessante chamado A Sociedade do Cansaço, que é justamente sobre isso que ele fala. A gente entrou numa sociedade que a gente é performático o tempo todo. Por isso que a criança também entrou nessa, né? A gente sai de uma sociedade da disciplina lá atrás, lembra que eu falei sobre a questão dos mais velhos, né? Que nós éramos direcionados pelos mais velhos, né? Tem até aquela coisa da profissão, né? Família de advogado, família de agricultor, família de, de médicos, que hoje é bem raro a gente ver isso, justamente porque uma criança com 10 anos, ela escolhe o que vai fazer, né? E, e aí o Churran, ele fala sobre isso, que é uma sociedade do desempenho. Você precisa desempenhar algo, e não só por pressão social, mas você se autopressiona. Você se autopressiona. Como assim? Você tem 30 anos e não tem 1 milhão na sua conta. O que você ficou fazendo até os 30 anos? Então você começa a se autopressionar e isso vai gerando cada vez mais crises. Por isso que a gente chama de crise do amadurecimento. E esse cansaço, de certa forma, ele é provocado pela ideia de performar o tempo inteiro, né? Como eu faço para ler 300 livros por ano, como eu faço para trabalhar mais, ganhar mais, como eu faço para me relacionar melhor com as pessoas. Tanto que hoje tem curso para tudo. Na internet tem curso para tudo. Todo mundo procura curso para tudo o tempo todo. Mas também vocês percebem como tudo é muito rápido, tudo tem que provocar prazer muito rápido, e as relações também são assim, as pessoas acabam trocando de amizades, as pessoas acabam consumindo muito mais, porque você precisa ser performático, você precisa estar com o celular de última geração, você precisa ter muitos seguidores. Hoje a profissão ela é medida pelo digital. Você vai num profissional, você olha lá no Instagram dele e fala: olha, eu não vou nesse profissional não, que ele tem poucos seguidores, né? Então é algo extremamente que provoca o tempo todo uma angústia nas pessoas de como ser melhor o tempo todo. Só que tem um problema, nós não somos o melhor o tempo todo. E tem gente aí muito melhor que a gente. E aí a gente começa a ter os sintomas clássicos de angústia, e que não é necessariamente doença, viu, gente? Isso entra naquela vibe de comportamento anormal. O que é comportamento anormal? É quando você... Sim, isso mesmo, Laís, é isso mesmo. Ótimo livro, vocês vão entender muito do que eu estou falando aqui, com essa referência, parte dela, né? Parte não é do livro. E a partir daí você começa a entrar nesse vazio, né? Porque você precisa ter muitos seguidores, e para ter seguidores você precisa fazer e falar coisas extremas na internet, nada que não for apimentado na internet viraliza, e aí que acho que tem um problema bioético aí, né? Porque se você quer seguidor a qualquer custo, adivinha o que você vai fazer? Você vai começar a cometer pequenos absurdos na internet. Você vai, sem dúvida nenhuma, você vai ter problemas com isso. Porque a internet também, ela é um tribunal. Não pense você que você vai postar um vídeo fazendo absurdos e que aquilo vai ficar por isso mesmo. A internet, ela tem um tribunal, e mais adiante nós temos o quê? O que acontece na internet quando você faz muito sucesso
e começa a falar muita besteira, quem aí pode responder para mim, por gentileza? Cancelamento. Cancelamento, né? Todo mundo que fez muito sucesso na internet foi parar onde? No cancelamento. Por quê? O próprio sucesso na internet significa que você está fazendo absurdos, né? Não tem ninguém que não faça sucesso na internet. Raros casos, né? Também a gente não pode generalizar, que a pessoa fez sucesso, sei lá, plantando alface, né? Plantar alface é legal, tudo, mas é bem sem graça para a internet, né? Sei lá, ajudando a educar crianças, ninguém faz sucesso com isso, né? De repente você tem que partir para um modelo de educação um pouco mais extremo, aí você faz sucesso. Então, isso são ecossistemas. Ecossistemas são várias formas de pensar, várias maneiras de agregar e várias maneiras também de disputar o social, né? Cada profissional vai dizer alguma coisa. Então, há um desafio também para nós que somos profissionais, né? Então, aí você fala uma coisa, vem outro profissional e grava um vídeo em resposta àquilo que você falou. Que você falou besteira, que você falou isso, você falou aquilo. Então, assim, a gente vive a época do ser humano desbussolado. Nós não temos bússolas mais. Acabou, né? Então, cada um vai viver por si, vai viver na sua bolha, vai viver do jeito que mais gosta, e tudo isso lá na frente vai virar sintomas, não tenha dúvida nenhuma. Vai virar sintomas, mas são sintomas que não necessariamente é doença, porque muitas pessoas gostam disso, né? Tudo que acontece de anormal na vida do ser humano, a pessoa coloca como doença. Ah, foi diagnosticado. Ah, é uma patologia. Não, não é. Isso, de fato, são fenômenos sociais que nos deixam extremamente com medo de planejar futuro, né? Medo de conhecer pessoas, medo de nos relacionarmos, né? Medo de você entra numa graduação, quando você termina a sua graduação, seu curso está ultrapassado e sua profissão está fora de moda, né? Se vocês entrarem no site de uma universidade, ela tem 1000 cursos, né? E por que ela tem 1000 cursos? Há uma demanda muito grande de profissões. Só que tem um problema. A profissão que está fazendo sucesso hoje, amanhã ela está ultrapassada, né? Ela já não atende mais o mercado, porque ela precisa atender o mercado. As pessoas estudam para trabalhar. E aí você vai numa faculdade e tem curso, por exemplo, de gestor de felicidade. O que faz um gestor de felicidade, eu também não sei. Mas, mas eu imagino que tem uma demanda no mercado. Só que é um risco você fazer um curso de gestor de felicidade e depois você perceber que gestor de felicidade não tem trabalho. Ou quando você procurou o curso, tinha, mas agora não tem. Então, essa é a nossa pós-modernidade. O que ela faz, a pós-modernidade? Ela acaba passando por cima de tudo e transformando tudo novo o tempo todo. E a gente também. A gente, como faz parte dela. Gente, alguém quer fazer uma pergunta? Não vou ficar falando sozinho, hein? Alguém quer perguntar? Por enquanto, não, estou achando ótimo, estou aqui prestando bem muita atenção. E aí, qualquer coisa, eu abro aqui o microfone, então, e falo. Mas está muito boa a sua aula. Parabéns, professor. Sim, obrigado. Então, é nesse sentido, né? O supervalor ao autodesenvolvimento. O que é isso? Aprendi tudo sozinho, né? Self-man. Eu faço para mim mesmo. Mas eu faço para mim mesmo por quê? Porque eu vi um vídeo no YouTube. Né? Eu vi um vídeo no YouTube. Eu não levo mais meu carro no mecânico. Foi eu que fiz a parede na minha casa. Foi eu que faço. Tudo isso é ingênuo, né, gente? Eu não estou falando que é assim que funciona.
Eu estou dizendo que a gente está nesse modelo social. Está num modelo social em que a gente precisa se autodesenvolver o tempo todo. Só que o nosso modelo terapêutico, os nossos modelos terapêuticos, eles são ultrapassados, eles não conseguem atender essa demanda exacerbada de autodesenvolvimento. Tanto que muitas pessoas têm diagnóstico errado, né, de doenças que provavelmente elas não têm, elas estão apenas reagindo aos sintomas sociais, ao meio social. Quer ver uma coisa? Tem gente não acompanha, é isso mesmo, não acompanha dinamismo. Tem gente, por exemplo, que ouve áudio na última velocidade. Porque eu não posso perder meu tempo ouvindo um áudio, né? Eu não posso perder meu tempo lendo um livro. Eu vou ver o resumo, eu vou ver o vídeo, né? Eu não posso perder meu tempo tomando um suco com um amigo, né? Eu deveria estar fazendo alguma coisa para ser produtivo, né? Aliás, esse meu amigo, com certeza não é. Com certeza não é. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o sentido que a gente está tendo, o homem biotecnológico, ele está se transformando, né? Ele não está. Então, assim, então o que é doença e o que não é doença numa sociedade onde todo mundo, a maioria das pessoas estão se adaptando a comportamentos anormais, né? Onde as pessoas elas gravam os vídeos dos mais horríveis possíveis e jogam na rede sem o mínimo de responsabilidade. As pessoas criam teorias e ensinam na internet. As pessoas elas entendem que qualquer coisa que é salutar, né? Por exemplo, a infocracia. Infocracia é excesso de informação. A gente tem informação o tempo todo a gente é bombardeado por informações. E aí a indústria percebe o seguinte: vamos fazer informação pela informação, necessariamente ela não precisa passar por um filtro, né? Quer ver algo interessante? Vou fazer uma pergunta para vocês. O ovo faz mal para a saúde? Vocês têm vários artigos que diz que faz e vários artigos que diz que não faz, né? Professor, sempre quando vem um tipo de questionamento desse, eu gosto de pensar no seguinte: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Sabe assim? Sem dúvida, mas essa fala é uma fala que ela tende a não atender, porque a gente tem o viés dos extremos. A pessoa quer saber se ovo faz mal ou não. Óbvio que o ovo, se a pessoa tem colesterol alto, essa coisa, ela vai fazer mal para aquela pessoa, né? Agora, se você comer 20, 30, 40 ovos por dia, também vai fazer mal. Mas, assim, a sociedade não interessa sobre a quantidade. Ela vai sempre extremar. Por isso que o Xu Han chama a sociedade do cansaço. Sociedade do cansaço é quando a gente vai para o extremo de tudo. O extremo de tudo. O extremo da saúde, por exemplo. O que é o extremo da saúde? O extremo da saúde, olha, eu tenho que tomar 2 litros de água por dia, 3 litros de água por dia. Todo dia eu vou tomar 3 litros de água. Entendeu? Eu tenho que comer folhas. Eu vou comer folhas todo dia, né? Eu tenho. E aí, você vai chegar a um ponto que você vai. Bom, chocolate não pode, né? Você vai chegar a um ponto que você vai cansar disso. Gente, 90% das dietas não dão certo. Todo mundo sabe. Independente da dieta, não vai dar certo. Não vai dar certo porque ela tende a ser extrema. Mas é porque também eu penso sempre que existe outro fator.
que contribui. Quando a gente fala de dieta, a gente já remete à ideia de restrição, Disciplina. né? Sim, Eu falo mesmo de restrição, porque, por exemplo, se a gente parar para analisar que a dieta é um estilo de vida, é um modo de vida, então a gente já não está nem restringindo, porque é o nosso estilo de vida. Eu tenho isso como meta, como estilo. É a mesma coisa de quando a gente fala assim de estética ou de atividade física, igual foi a primeira palestra, a diferença entre atividade física e exercício físico. Se a gente fala para uma pessoa, qual você pratica atividade física? Ah, pratico, mas a pessoa não sabe nem qual é a diferença de atividade física e de exercício físico, né? A gente entra na questão da performance, da alta performance. O que é a alimentação que é para um atleta de alta performance não é para uma pessoa, para um idoso de 60 anos que está começando a se movimentar agora por causa das comorbidades que surgiram. Então, acho que a gente tem que ver o macro, mas a gente tem que sempre afunilar para o micro, isso em todas as áreas. Porque o macro é, digamos, aquela referência, o ideal, beleza, mas aí e o individual? Cada indivíduo tem uma necessidade dentro daquela amplitude. Mas a sociedade ela tem um perfil que é tentar padronizar para vender para todo mundo, entendeu? Sim, Essa, essa, horrível. essa parte clínica não me interessa. Eu quero vender whey protein para todo mundo, inclusive para quem tem 100 anos, entendeu? Eu vou fazer um whey protein sênior, né? Eu quero vender, nunca que vai haver essa coisa da conscientização, falar, olha, uma pessoa de 100 anos não era para estar tomando suplementos para atleta de alta performance, porque uma pessoa de, de 100 anos, ela não consegue, dificilmente ela vai gastar energia. Mas quando eu faço isso, o que eu faço? Eu estou trazendo consciência, eu vou reduzir o meu lucro e eu não quero. Eu tenho que dizer, você é capaz. Eu acho que alguém levantou a mão aí e abaixou. A Laís? eu levantei para ler aqui o comentário rapidinho da Amanda, que ela fez 2 comentários, aproveitando o gancho que a gente está fazendo assim, vou ler aqui. A Amanda comentou, né? Se as pessoas padrão normal estão assim, imagina quem tem transtorno de bipolaridade. Aí ela comentou em seguida também. O problema e o isolamento e o jogo de silêncio. Como lidar com esses tipos de pessoas que até para responder mensagem não conseguem? E ainda assim e ainda se bloqueia, eu acho que ainda se bloqueia sem motivo, né? Eu acho que é isso. Você confirma aí, Sim. Amanda, se esse comentário correto. Sim. Amanda, se você quiser falar também, pode, viu? O que acontece, Amanda? Deixa eu ver se eu entendi aqui. Geralmente, as pessoas quando estão num estado muito críticos, elas não aceitam nenhum tipo de ajuda. Você sabe quando a pessoa está num estado crítico? Quando ela não aceita ajuda. Ao contrário do que a gente pensa, pessoas que fazem terapia, pessoas que estão tomando psicotrópico, elas ainda estão conseguindo, né? Isso é interessante. Mas eu atendo em clínica também, mas as pessoas mais complexas que chegam na clínica são pessoas que vai uma vez e não volta mais. Elas tendem a achar o mundo uma zona cinzenta, né? Elas passam a desconfiar de tudo e todo mundo. Elas se auto-acusam o tempo todo, né? Elas têm perda cognitiva gravíssima, né? E aí elas ficam nesse estado. Agora, tem um agravante de você viver numa sociedade que não dá a mínima para você, né? Tem isso também. Quando você vive numa sociedade como essa, onde está todo mundo muito cansado, como diz o Churran,
dentro de casa, a pessoa mesmo já não consegue mais conversar com ninguém, ninguém quer conversar com ela também. Porque ela já foi rotulada, ela já foi, né, ela já teve aquela a crença, né, a pessoa perdeu a crença na pessoa, isso tudo tende a piorar, né, porque a pessoa primeiro ela não acha que ela tem dificuldade, já começa por aí. Geralmente quem percebe que a pessoa tem dificuldade é os outros, não é a própria pessoa. É a difícil convivência com aquela pessoa que faz, eh, acreditar que ela tem dificuldade. Ela mesma não sabe disso. Ela mesma não sabe disso. Sim, sim, realmente. E aí as pessoas elas até a última consequência. Isso é triste, mas, como eu falei, a gente está vivendo numa sociedade dessa forma, onde o individual ele é muito importante, a a sociedade digital é um atravessamento, assim, que veio, ou seja, rolamento infinito, né, eu passo a mão no meu celular, passo o dia fazendo rolamento infinito, entendeu? Atrás de alguma coisa para fazer e coisa e tal. E com o tempo a gente perde até a capacidade de diálogo, né. A gente perde até a capacidade de diálogo, não é raro as pessoas, se desentenderem por coisas que nem conversaram ainda, né. "Ah, o meu santo não bateu com o dele, com o dela", por quê? Não sei, ele tem um jeito meio assim. Ou seja, é uma cisma, é uma cisma. Mais alguém? Acho que não, acho que você pode continuar. Ó, ela. Amanda. Sim, mas esse desenvolvimento, como eu já disse, ele é padrão, né, agora ele está padrão. Então é uma linha muito tênue, o que é doença, né, o que é doença, o que é padrão social, entendeu? Digamos, vamos lá, quer ver uma coisa? Eh, Todos os tipos de medo que nós tínhamos, agora ele é virtual. Ou seja, você pode ser alguém pode invadir a sua conta no banco, alguém pode sequestrar o seu Instagram, alguém pode entrar no seu celular e roubar suas fotos íntimas, né. E agora esses medo que a gente tinha antigamente, que era um medo mais analógico, ele é digital agora. Você pode pagar um boleto falso, né, e e aí isso, de certa forma, provoca isolamento mesmo, né, provoca isolamento, porque tem aí uma quebra de confiança, né, as relações comerciais elas acabam ficando, desconfiadas, né, "Ah, mas qualquer coisa eu vou no Reclame Aqui", porque também, as pessoas estão querendo lucrar exacerbadamente em cima de um produto de péssima qualidade. A nossa produção caiu muito, nível de qualidade, então, nesse sentido. Desculpa, eu não consegui ler, você pode. Eu leio aqui para ti. Estamos no mundo adoecidos e a gente tem que se preocupar com a nossa segurança física, mental, social. Até na igreja as pessoas estão arrumando confusão. Sim. Quem que falou isso? Foi a Amanda. Amanda. Amanda, deixa eu te falar uma coisa, eh, a igreja sempre foi um lugar de confusão, viu. A gente não tinha esse conhecimento, mas a história da igreja ela é marcada por confusão. É que a igreja, ela é esperta, né, ela fala em nome de Deus, porque quando ela fala em nome de Deus, quem vai questionar, né? Alguém vai questionar? Não, ninguém questiona uma entidade que fala em nome de Deus.
mas ela, infelizmente, ela sempre foi lugar de confusão. E ela também é um sintoma social, né? Igreja, escola, né? Não são lugares que são tranquilos, nunca foram, né? Hoje, por essa questão de informação, a gente sabe muito mais coisas de igreja, de escola, então dá uma sensação que as coisas pioraram, mas nada piorou. O mundo, na verdade, foi descortinado, né? O mundo tinha uma cortina. Cada um ficava na sua casa, não tínhamos informação, às vezes as coisas chegavam aos nossos ouvidos uma hora ou outra, mas também chegava distorcido. Mas hoje, por exemplo, as coisas acontecem e você fala para o seu colega, eu tenho um vídeo. Então, né? Eu nem estou falando de inteligência artificial, viu, gente? Estou falando que a inteligência artificial é um outro fenômeno que ela vai contribuir, mas ela vai destruir também. Então vai ser Sim. o agridoce da nossa vida. É interessante também notar que, por exemplo, o professor tinha comentado antes sobre essa linha tênue do adoecimento e da consequência da sociedade em que vivemos. Eu li um livro há um tempinho atrás, de um psiquiatra, que ele falava exatamente isso, que a maioria das pessoas elas estão sendo diagnosticadas com déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quando muitas delas sofrem da síndrome do pensamento acelerado, em função do uso indiscriminado de telas, né? E aí a gente entra também em outra esfera, também relacionada, fazendo essa correlação entre doença, né, e a sociedade, um dos maiores índices de mortalidade é a resistência a antibióticos, né, as superbactérias. E isso é dado científico, muito do que muitas vezes as pessoas que são acometidas pela sepse, né, que é a infecção generalizada, elas estão fazendo tratamentos nos hospitais com antibióticos e aquele micro-organismo que ocasionou que ocasionou aquela doença letal é um fungo. Então, ainda existe essa questão de, apesar da velocidade da informação estar chegando para a gente hoje de uma forma, como o professor colocou, bem descortinada, mas, mesmo assim, ela ainda não reflete a realidade, a nossa realidade. Então, mas olha o que acontece. Quando você tem você participa muito da infocracia, você passa a ver o mundo através de viés. O que é viés? É a sua bolha. Todos nós temos bolha. Tem sites que eu gosto, sites que eu não gosto. Isso é bolha. Isso é viés de confirmação. Entendeu? Agora, você já imaginou isso na área da saúde? A pessoa com infecção grave lá e eu tratando a pessoa com açafrão. Porque eu, de fato, acredito no açafrão. O que vai acontecer com essa pessoa? Que eu sou um profissional que eu tenho bolha. É bem complicado. É bem É muito complicado. complicado. Na área da educação é a mesma coisa. Em todas as áreas. A É área da muito complicado. educação, em todas as áreas. Então, o que acontece? As terapias atuais, elas não abordam o aspecto psicopolítico. Elas não abordam, elas não querem mexer com isso. Por que elas não querem mexer com isso? Elas não querem se contrapor à ideia de confrontar o cliente, né, de confrontar o social. O que é abordar o psicopolítico? Não é política partidária, não, viu, gente? Isso aí é outra coisa. Psicopolítica é o seguinte: é o algoritmo. Isso que é. Porque o que acontece? Como a gente vive numa sociedade de consumo, a psicopolítica ela quer padronizar. Ela quer padronizar. Sabe essa ideia de. Desculpa, Amanda, eu também não consegui ler o seu grande, né?
Peraí, que eu tava com coisa ali desligado. Estresse desencadeia infecção e tumores na escola onde trabalhei. Tem muita gente sofrendo estresse. Sim, sim. Mas aí são fenômenos que se misturam, viu? A gente não consegue misturar o que desenvolveu aquilo. São fenômenos que é o tal do ecossistema que eu acabei de falar. Não, a gente tem que tomar muito cuidado. O que acontece é o seguinte: o psicologismo também invadiu a sociedade pós-moderna, né? É, então, o que acontece? A maioria dos fenômenos são psicológicos. Não são. Não são. Tem muitas coisas envolvidas, a gente não consegue nem citar. A gente não consegue nem citar. Então, o que acontece? Por quê? Porque o psicologismo invadiu o mundo? Porque também virou uma commodities. Virou uma linha de atuação do mercado. Entendeu? E aí, adivinha o que acontece? Você acaba fazendo um diagnóstico errado e, por consequência, um prognóstico mais errado ainda, né? Tem cliente que chega para mim e fala: olha, sua questão não é essa aqui, vai tomar um banho de cachoeira, vai resolver sua vida para lá, porque isso não tem nada a ver com psicoterapia, você muda de cidade, né? Isso aí ou é problema de polícia, resolve para lá, né? Não, por quê? Porque você se coloca como uma pessoa é, 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 que tem uma importância social, mas é limitada. Isso eu aprendi com uma professora, né? A professora sempre falava: Ademir, o paciente é nosso. Justamente para a gente não ficar nisso de tudo eu resolvo aqui. O profissional que tudo resolve é gravíssimo. Fuja de profissional assim. Significa que ele não sabe o que ele está, né? Então, assim, precisa tomar cuidado, às vezes a escola, ela precisa de um atendimento multiprofissional. Educadores, psicólogos, psicopedagogo, nutricionistas. É, a escola, ela é um ecossistema muito complexo, muito complexo. Inclusive famílias, a escola precisa muito da família, dos tutores, não dá para fazer educação sem família. Isso é muito grave. Quando você assume tudo isso, você vai adoecer. Não tenha dúvida nenhuma, porque é uma carga muito pesada. Quando você começa, vou levar roupinha para o aluno porque ele não tem, ou levar docinho, você já está num processo de adoecimento. Tome muito cuidado. Né? Mais alguém? Gente, então vamos continuar aqui rapidinho, senão daqui a pouco a gente vai dar o nosso tempo. Então, como eu falei, uma terapia que enfrenta a psicopolítica, né? Psicopolítica é o seguinte: combate dos algoritmos, que envolve a sociedade digital, não tenho dúvida nenhuma, né? A parte biopsicossocial, muito básica para o nosso funcionamento, né? Os desafios que a gente tem, ele não é de um aspecto ou de outro, ele sempre envolve vários aspectos, né? Inclusive aspectos espirituais também. Eu acho que a religião, ela, desde que ela faça o papel dela, ela tem um papel muito importante. Agora, quando ela é um braço de uma sociedade adoecida, ela é adoecida, ela não consegue contribuir muito, né? Quando ela é um, quando ela quando ela mergulha totalmente na pós-modernidade, né? Ela também fica adoecida. O modelo biomédico eu ainda considero bastante importante, apesar de ser um vilão, né? O modelo biomédico ele acaba estancando muito o sofrimento, né? Então, eu acho que qualquer ser humano ele precisa dialogar com o sofrimento, ele precisa dialogar com a tristeza. A tristeza não é patológica, ela faz parte das nossas vidas.
conforme você vai vivendo, você vai se deparar com a tristeza em algum momento. É impossível. Então, a positividade tóxica, ela tem que ser afastada das nossas vidas, né? A gente precisa, em um momento ou outro, dizer, sim, eu estou triste, e tá tudo bem. Amanhã é outro dia. Agora, é diferente da tristeza patológica, né? Eu não estou falando de pessoas que só vivem tristes. Mas eu estou dizendo assim, é preciso aprender a lidar com o sofrimento e guardar o sofrimento e processá-lo, né? Dar tempo ao tempo, né? Não querer as coisas a qualquer custo. Tem um custo, né? E a partir daí você fala, olha, eu entrei no sofrimento e vou sair dele, né? E o modelo biomédico, infelizmente, ele tem um diálogo muito forte com os medicamentos, né? Ele é medicamentoso. Se você for no médico dizer que está triste, você vai sair de lá com um remédio. Isso não é bom. E você está triste justamente porque você não dialoga com a sua tristeza. Todos nós. Professor, mas quando o Oi. senhor fala assim desse modelo biomédico, né, a gente tem que lembrar de culturas, pelo menos assim, né, para mim, assim, que é algo que eu busco na minha prática. A gente tem que lembrar das culturas originárias, porque assim, essa coisa da medicação alopática, do procurar o médico quando a doença já está instaurada, é uma falha, eu creio, até da nossa educação, né? Porque, assim, o que eu vejo e o que eu aprendi e o que eu interiorizei, né? É que nós devemos buscar o médico prevenindo a doença e não depois que a doença está instaurada. Existem várias práticas, inclusive foi uma das coisas que fez com que eu me inscrevesse aqui no Congresso. Existem várias práticas onde a gente consegue fazer a integração, a integralidade multidisciplinar, interdisciplinar, cada um cuidando de um aspecto do ser individual, mas ele como um ser holístico, não só como um ser físico, né? É exatamente o mental, o espiritual e o físico juntos. Quando chega no físico, né, e a gente vai lá para a medicina tradicional chinesa, é que o negócio já desandou faz tempo. Quando a gente vem para a questão, digamos, quando a gente faz essa alusão da medicina tradicional chinesa com a nossa cultura ocidental, a acupuntura ela é equivalente a uma cirurgia. Então, quando lá vai se utilizar a acupuntura, já é equivalente ao que quando a gente aqui vai fazer uma cirurgia. Quer dizer, eu acredito que tenha muito a ver com a nossa cultura, com a forma que a gente pensa e que a gente visualiza e que, consequentemente, foi passado para a gente. Sim, mas lembra que a gente começou a nossa fala falando da sociedade do cansaço e dessa coisa do prazer imediato? É, é prático ir no médico, muito prático. Gente, é assim, deixa eu, os orientais, a gente até tenta se apropriar da cultura deles, mas nós somos latino-americanos, nós temos uma outra visão de mundo. E assim, o fato de você fazer yoga não significa que você é um oriental e não significa também que você até se beneficia de alguma coisa. Mas assim, seu pai da sua mãe, então eles trazem para você algo que você está sofrendo, mas está na sua base genética, né? Entendeu? Então, assim, é legal você ter contato com outras culturas, mas isso não é tradição, entendeu? Você pode É, até chegar, falar, olha, eu vou lá o Tibete, vou ficar lá um ano na mas montanha, não é a nossa pra lá, tradição, pra não lá, é a pra lá. nossa cultura. Mas não é a sua cultura. Na hora que você Uhum. chegar lá, o cara falar assim, bom, aqui a gente não usa internet, você já xinga o cara, né? Dependendo E do indivíduo. aí, porque, de fato, mas você vai, por exemplo, sei lá, na Tailândia,
É que lugares eu ali. fui assim na medicina tradicional chinesa porque ela é mais difundida, digamos, para a gente, né? Mas indo nessa linha, a gente muitas vezes a gente não consegue ter como base a nossa mesmo, que é a indígena, Não, não. sabe? Não, Assim, a própria cultura indígena ela é muito interessante, mas vamos lá, como eu falei, a pós-modernidade não deixa você. A hora que você está fazendo meditação, o seu celular toca. Você acabou de lembrar que você tem que pegar seu exame não sei aonde. O carro quebrou. Então, assim, você encheu a sua vida de coisas para fazer. Coisas que não acontecem lá. Por exemplo, você vai na Ásia, por exemplo, as crianças, bebês, assim, eles têm uma aula que é 1 hora ficar em silêncio, sem fazer nada. As criancinhas, elas ficam sentadas e elas ficam em silêncio. Ah, mas é aula de nada. Não, nada para nós, para eles não. Então, assim, eu tive amigos que foram para Tailândia fazer estágio. Ele chegou na sala de aula, o professor sentou, as crianças sentaram, e ele ficou esperando a aula começar. Aí chegou 1 hora que ele falou, professor, a aula não vai começar, já vai fazer 2 horas que a gente está em silêncio aqui. Ele falou, a aula já acabou. Ou seja, a aula era ficar em silêncio. Aí você coloca a criança de 10 anos, 5 anos para ficar em silêncio e eles ficam. Então, sim, eles de fato, a tradição é transmitida. O que a gente faz é o seguinte, a gente se apropria da tradição e acha que vai se beneficiar. A gente não consegue fazer isso. É interessante yoga, medicina chinesa, é muito interessante. Só que é o seguinte, tudo que chega para a gente aqui, o nosso organismo faz uma distorção. Entendeu? Faz uma distorção que é para pegar o que há de melhor, né? Porque lá na medicina chinesa, sei lá, fala para você tomar chá de casco de animal de não sei o que, você fala, ah, eu não gosto. Então você não, então você não vai absorver, entendeu? Ah, vai tomar chá de não sei o que você tem que deixar 1 semana para depois de 1 semana. Ah, não. Eu meto no micro-ondas lá e depois eu tomo. Não estou nem aí, eu não tenho tempo para perder. Então, você tenta usurpar os benefícios a qualquer maneira e não faz parte daquilo. Porque a tradição diz o seguinte: você precisa fazer parte daquilo porque os seus pais fizeram, os pais dos seus pais, os seus pais dos seus pais. Entenderam o problema da gente ler as terapias holísticas, achar bonito, mas entender o seguinte, ó, eu nasci, nasci numa cidade, né, com 1 milhão de habitantes. Aqui é correria do começo ao fim. E aí, sei lá, você para assim é legal, você passa às vezes numa cidade, você fala assim, ah, yoga, pilates, não sei o quê. Um prédio assim que é carro em cima, carro embaixo, gente buzinando, fala, gente, como pratica yoga num ambiente desse? Nesses lugares, a própria tradição de você praticar é em lugares afastados, em meio à natureza, eles não aceitam que você façam essas coisas em qualquer lugar, porque o próprio espaço geográfico fala muito sobre o que você sente, entendeu? O que você quer para você, e não, sei lá, eu faço yoga e pago X por mês, e é lá no centro de não sei aonde, né? Para chegar lá eu pego 2 ônibus e 3 Uber, sabe? Assim, eu já chego lá estressado. é como o senhor falou, né? Além da cultura, é mesmo a questão do entender até que ponto aquilo é benéfico para você ou não. O que é benéfico para um não é Isso, para o outro, né? isso, não tem como fazer padrão, não tem como Isso. padronizar. A Existe como a única gente coisa. utilizar como referência, mas para dizer que vai ser igual, idêntico, isso não. Não, 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 não. Primeiro que a gente não fala nem a língua dos caras, né? A língua tem um outro significado para eles, né? Você vai. Rapaz, eu brinco de dizer a verdade que a gente não fala nem a nossa língua original, né? Isso, isso. Então, o que vai acontecer? O que acontece? A gente simplesmente troca o significado das coisas. A partir do momento que você traduz algo, aquilo, parte do significado daquilo já foi embora, né? Aquilo para você vai fazer a gente chama de versão brasileira, né? Quando você vê alguma coisa meio assim, você fala, olha, é versão brasileira, porque é a nossa cara, nós gostamos de fazer versão das coisas, e não tem problema nenhum. Você só não pode achar que o fato de você
sei lá, fazer meditação, que aquilo está dando, né? A meditação ela é legal para determinadas pessoas que tiveram determinadas disciplinas, determinados. É igual, por exemplo, a psicanálise. Eu sempre falo para os meus clientes, a psicanálise não é para todo mundo, não. Às vezes, a psicanálise vai agravar a sua situação. Por quê? Porque a psicanálise ela valoriza o silêncio. Ela valoriza. A psicanálise tradicional precisa valorizar o silêncio. Porque nem tudo tem nome, nem tudo pode ser dito. Nem tudo é conversado, né? Então aí você fica quieto, o cliente fala, você não fala porque não tem como nomear isso que você fez. Isso que você fez não tem nome na língua, na linguagem. E o que você sente é algo que também não está na literatura. Entendeu qual é a questão? Então não se trata tudo porque não sabe o nome de tudo, né? E a importância do silêncio na vida da gente, que é latino-americano, que gosta de estudar ouvindo música. Entendeu? Gente, mais alguém? A gente está chegando perto do horário final, então quem quiser fazer uma questão, né, pode fazer aí. Agora é a hora, hein? Se não, eu passo a palavra para a Demi e aí ele finaliza do jeito que gosta. Eu acho que pela dinâmica que foi, eu acho que deu para fazer essas questões durante a própria exposição. Quero agradecer a Demi, muito obrigada pela sua presença aqui, por estar esse tempo com a gente, falando sobre um assunto muito importante. Também quero agradecer a todo mundo que esteve aqui até agora, né, até perto do almoço, sempre falo. E essa é a última palestra do evento, então quero agradecer a todo mundo que participou do evento, que esteve aqui com a gente, que interagiu, né, que aproveitou mesmo aqui dos profissionais para fazer suas questões e esse bate-papo. Ademir, eu passo para você e você pode finalizar do jeito que você quiser. Obrigada. Então, gente, eu quero agradecer a produção do evento pelo convite, foi muito gostoso estar aqui com vocês. A gente tem um tempinho curto para debater a vida, imagina, né? A vida não cabe numa palestra, né? Nenhuma palestra cabe à vida, né? E o que a gente fala é o seguinte: cuidado com a patologização da vida. Muito cuidado. Nem tudo é patologia. Tem coisas que são sintomas de uma existência, né? Ou seja, existir não é doença, tá bom? E aprenda a lidar com o sofrimento. Não aprenda fazendo curso, não é isso que a gente está propondo aqui, né? E nem seja um positivo tóxico. Seja aquela pessoa, olha, eu estou triste, estou sofrendo, mas vou aprender sobre isso. Eu vou ser amigo da minha tristeza, da minha angústia, e a gente vai dialogar. É isso, muito obrigado, viu? Muito obrigada, gente. Bom almoço, bom resto de sexta-feira para vocês, viu? Um abraço. Quem quiser contato com a Ademir, eu acho que eu tenho o e-mail dele aqui. Consigo passar aqui no grupo. Peraí, aqui no chat. Caso alguém queira trocar figurinhas. Vou comentar aqui. Então, pronto. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, obrigado.